Sabe aquele talento criativo que toda empresa busca lá fora? E se o maior capital intelectual de uma empresa, na maioria das vezes, já estivesse dentro de casa? Pois é isso que a gente vai explorar hoje com umas ideias bem legais do livro Brand New Name. Vamos ver que a solução pode estar mais perto do que se imagina. Bom, para começar, vamos pensar uma pergunta que parece meio contraditória. Será que estamos ficando mais inteligentes, mas, ao mesmo tempo, menos criativos? É um paradoxo bem interessante sobre a nossa mente hoje em dia. E o mais curioso é que os dados mostram uma coisa bem surpreendente sobre isso. Olha só que interessante. Existem dois estudos super importantes de longo prazo que mostram uma tendência, no mínimo, chocante. De um lado, tem o tal do efeito Flynn, que mostra que as pontuações de QI estão subindo há mais de um século. Ou seja, no papel, estamos ficando mais inteligentes. Só que, do outro lado, os testes Torrance, que medem a criatividade, mostram que o pensamento criativo está, assim, em queda livre desde 1990. Estranho, né? Tá, mas e daí? O que isso significa na prática? Bom, segundo a pesquisadora Kyung-Hee Kim, que estuda isso a fundo, as consequências são bem reais. Essa queda na criatividade quer dizer menos ideias originais, sabe? Um pensamento mais superficial, menos abertura para coisas novas. Até a nossa capacidade de resolver problemas fica menos profunda. É como se estivéssemos perdendo uma ferramenta super importante. Então, para entender esse quebra-cabeça, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, esse paradoxo que já começamos a ver. Depois, por que a criatividade anda meio sufocada? Aí entramos na parte boa, o poder que está dentro da própria empresa, o efeito multiplicador disso, como proteger as ideias e, por fim, como isso tudo pode mudar a cultura de um lugar. Vamos lá. Certo. Então, a grande pergunta é: por que a criatividade está sendo sufocada? O que está acontecendo que está causando essa crise criativa? E olha, os culpados ou ladrões de criatividade estão por toda parte, no nosso dia a dia. Pensa bem, escolas muito padronizadas, aquele foco total nas chamadas habilidades difíceis, deixando as artes de lado. Fora a nossa falta de tempo livre, né? Com tanta tecnologia viciante, streaming, redes sociais. E para completar, no trabalho, aquela pressão de sempre, fazer mais com menos. É um combo que vai minando a criatividade. E essa frase da doutora Kyung-Hee Kim resume tudo de um jeito perfeito. Nascemos para ser criativos. É da nossa natureza. É como uma águia que nasce para voar. O problema é que o ambiente, muitas vezes, nos coloca num galinheiro, onde só aprendemos a lutar por migalhas. O ponto principal é esse. Criatividade não é um dom para poucos, é algo que nasce com todo mundo, mas que acaba sendo suprimido. E aí é que a gente chega num erro muito, mas muito comum no mundo dos negócios. Terceirizar a criatividade, quando o maior tesouro, as melhores ideias, já estão ali, dentro de casa. Existe esse mito de que a agência é sempre mais criativa, mas a realidade é bem simples. Ninguém, absolutamente ninguém, conhece o negócio melhor do que a própria equipe. Pensa só, as empresas pagam uma fortuna para a gente de fora aprender o que os funcionários já sabem de cor e salteado, o que eles vivem todo santo dia. É meio irônico, né? E para a gente ver como isso funciona na prática, tem um exemplo brilhante, o caso do E-Tree Co. Restaurant Group. Eles precisavam de um nome novo e a resposta estava bem debaixo do nariz deles. O nome E3 pode não dizer nada à primeira vista, mas ele é pura história. O E é de Oral Owens, um chefe lendário da família. E o 3 representa a terceira geração que estava usando a receita secreta de tempero dele. Ou seja, o nome não veio do nada. Ele nasceu de uma história super autêntica e real da empresa. E como eles mesmos disseram, a ideia era capturar esse legado. E o mais importante, a história soou natural, fez sentido para a equipe. Uma agência de fora provavelmente jamais desenterraria essa história. Mas para os funcionários, aquilo já era parte do DNA da empresa, algo que eles viviam e valorizavam. Isso nos leva direto para outra ideia muito poderosa, o tal do efeito multiplicador. Basicamente, é sobre como as equipes, juntas, são muito mais fortes do que aquele mito do gênio que trabalha sozinho. Temos essa imagem do gênio solitário, né? Mas a realidade é que a criatividade funciona mais como um jogo de construção com blocos. Uma ideia é colocada na mesa, a outra pessoa encaixa uma nova peça e assim por diante. Uma ideia vai construindo em cima da outra. É nesse processo coletivo que a mágica acontece e as soluções realmente originais aparecem. E se liga nesse número, 30%. Sabe o que ele significa?
Estudos mostraram que grupos que focam em gerar um monte de ideias, sem se preocupar tanto com a qualidade no início, acabam produzindo 30% mais ideias de alta qualidade no final. É contraintuitivo, né? Mas a quantidade, nesse caso, gera qualidade. Para ter uma ideia boa, é preciso ter muitas ideias antes. Ok, então a gente já tem um monte de ideias, mas ter a ideia é só o começo. O verdadeiro desafio é proteger essas ideias, porque uma ideia nova, ela é super frágil. É como uma plantinha que acabou de nascer, qualquer coisinha pode matar. Exato. Elas são delicadas. Elas precisam de alguém para defender, para nutrir, para celebrar. Quando alguém compartilha uma ideia pela primeira vez, ela está totalmente vulnerável. E o que acontece muito? Líderes, muitas vezes com a melhor das intenções, acabam esmagando essa ideia sem nem perceber. A pressão por resultado é tanta que a crítica vem antes da chance da ideia respirar. E aqui está a receita de como matar a criatividade em 3 passos simples. Primeiro, interrompa a pessoa no meio da frase. Segundo, critique na hora. Solte um "ah, não é bem isso". E o golpe final. Substitua a ideia da pessoa pela sua. Tem uma história de um CEO que fazia exatamente isso no workshop achando que estava otimizando o processo. O resultado? A equipe inteira se calou. Ele, sem querer, ensinou todo mundo a nunca mais dar uma sugestão. Mas, felizmente, tem o outro lado da moeda. Ser um líder que multiplica, não que subtrai. E não precisa de nada mirabolante. São pequenas atitudes. Incentivar a galera a falar. Reconhecer publicamente quando alguém traz uma ideia boa, mesmo que pequena. Lembrar que criatividade é um músculo. Precisa de treino. E o mais importante de tudo, criar um ambiente seguro. O que o pessoal chama de segurança psicológica. É aquele lugar onde as pessoas sabem que podem arriscar, podem errar e não vão ser punidas por isso. É aí que a inovação de verdade acontece. E quando isso é feito do jeito certo, o resultado vai muito, mas muito além de só achar um nome legal para a marca. O que acontece é uma verdadeira mudança de cultura. Vamos pegar outro exemplo, o da Central Smith. É uma sorveteria familiar, já na 3ª geração. Eles decidiram envolver todo mundo, de todas as áreas da empresa, num processo de cocriação para repensar a marca. E o resultado? A vice-presidente da empresa disse que o pessoal ficou super animado. E o mais incrível, pela primeira vez, eles começaram a questionar, a desafiar a liderança sobre como o negócio podia crescer. Foi transformador. Dar voz à equipe fez com que todo mundo se sentisse mais dono do negócio, mais engajado com o futuro da empresa. E essa é a grande sacada. Às vezes, pequenos atos de participação podem mudar uma organização inteira. Desbloquear a criatividade da equipe não é só um projeto que começa e termina. É uma jornada que leva a uma cultura muito mais engajada, mais inovadora. É dar a chance para as pessoas de trabalharem no negócio e não só para o negócio. Faz toda a diferença. Então, fica aqui a reflexão final. Qual será o potencial criativo que está aí escondido na organização onde cada um trabalha? Que ideias incríveis, revolucionárias, estão só esperando uma chance para aparecer? Talvez o maior talento de todos esteja bem mais perto do que a gente imagina.